Olá pessoal, como vão vocês? Eu me chamo Ricardo e essa é a Shirley, minha esposa. Para quem não conhecia a gente está aqui hoje para falar um pouco mais dos nossos estudos. E hoje nós vamos falar sobre os valores morais. Agora que já vimos em que os cristãos creem, vamos considerar a sua conduta. Neste capítulo, trataremos especificamente dos princípios que devem reger a vida dos seguidores de Cristo. Isso nos confronta de imediato com o conflito existente entre o procedimento do cristão e a forma como o mundo se comporta. Nos dias de hoje, o mundo redefiniu e relativizou tanto o bem quanto o mal. Quer se trate de ética do trabalho ou do respeito pela santidade da vida humana, de sexo, casa e família, ou da sede do consumismo. Os limites daquilo que é aceitável estão sendo constantemente expandidos. O que está acontecendo em muitos países ocidentais é uma evidência disso. Uma vez abandonada a fé cristã, a ética cristã não sobrevive por muito tempo. Considerando os valores morais dos cristãos, nosso estudo se baseia nos 10 mandamentos. Em todas as épocas e em cada geração, Deus sempre chamou seu povo para ser radicalmente diferente da cultura dominante. Em seus valores, padrões morais e estilo de vida, não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram. Deus mandou Moisés dizer a Israel: nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu os estou levando. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levítico 18, do 1 ao 4. O equivalente a essa instrução no Novo Testamento parece ser a palavra dada por Jesus aos seus seguidores no Sermão do Monte. Eles estavam cercados tanto por religiosos, os fariseus, quanto por quem não tinha religião alguma, os pagãos. Contudo, não deviam imitar nenhum dos dois. Não sejam iguais a eles, Jesus disse, Mateus 6:8. Pelo contrário, deveriam seguir os ensinamentos e os exemplos do Mestre. Fiquem agora com o Ricardo, que vai falar sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos dados por Deus aos israelitas eram uma síntese das normas de conduta que ele esperava do seu povo. E eles continuam em vigor, mesmo que agora a lei cerimonial do Antigo Testamento esteja obsoleta. Seus sacrifícios, suas regras alimentares, etc. E embora a sua lei civil, estatutos e sanções não seja necessariamente apropriada para as nações de hoje, ainda assim a sua lei moral permanece. Ela não era só a lei de Moisés, era a lei de Deus. O que Jesus fez no Sermão do Monte não foi rejeitar a lei moral, mas interpretá-la. Nas suas 6 antíteses, vocês ouviram o que foi dito. Mas eu lhes digo, Mateus 5, 21 a 48. O que Jesus estava contestando não era a lei de Moisés, mas as distorções que os escribas faziam na tentativa de torná-la mais fácil de obedecer. Jesus, porém, fez justamente o contrário, ressaltando as implicações radicais da lei de Deus. Mas Paulo não escreveu que nós não estamos debaixo da lei. Alguém poderia protestar? Ele não quis dizer com isso que a lei foi abolida para os cristãos? Resposta à primeira pergunta é sim. E a segunda é não. É muito importante entender corretamente a Paulo. Ele quis dizer, na primeira, que para efeito de nossa justificação, nós não estamos debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Lá em Romanos 6, 14 e 15, você vai entender isso. No sentido de que Deus nos aceitou por causa de sua misericórdia e não em virtude de nossos méritos. E no 2, que, para nossa santificação, não estamos debaixo da lei, mas sim guiados pelo Espírito. Gálatas 5,18 fala sobre isso. No sentido de que Deus nos santifica pelo poder de seu Espírito que habita em nós, e não pelos nossos esforços solitários. Mas nós ainda estamos sob a lei de Cristo. 1 Coríntios 9, 21 vai falar sobre isso. No sentido que temos a obrigação de obedecê-la, de fato, Deus nos enviou seu Filho para morrer por nós, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Romanos 8, 3, 4. E Deus coloca o seu Espírito dentro de nós,
para escrever a sua lei em nossos corações. 2 Coríntios 3,3 vai falar também sobre isso. Isso explica um fato extraordinário quanto à promessa feita por Deus no Antigo Testamento sobre a era messiânica. Ele a expressou dizendo que porei o meu espírito em vocês. Ezequiel 36:27. E porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Lá em Jeremias 31:33. Essa estreita conexão entre o Espírito de Deus e a lei de Deus é imensamente importante. Ao refletirmos sobre a sua lei neste capítulo, convém lembrar que ele nos oferece também o seu Espírito. De fato, o Espírito que habita em nós pode nos capacitar a conhecer a lei de Deus, de modo que compreendamos cada vez mais as implicações dela para os dias de hoje. A amar a lei de Deus, para que não vejamos mais como um fardo, mas como um prazer. Como eu amo a tua lei, está lá em Salmos 119:97. E a cumprir a lei de Deus, de modo que, libertos da escravidão, do pecado, encontramos na obediência a verdadeira liberdade. Deus não faz exigências sem nos dar os meios de cumpri-las. Jesus resumiu a lei moral em termos de amor. Ele juntou os 2 mandamentos, o de amar a Deus como todo o nosso ser, lá em Deuteronômio 6:5, e de amar o nosso próximo como a nós mesmos, lá em Levítico 19:18. Coisa que ninguém havia feito antes. E ainda acrescentou, não existe mandamento maior do que estes, pois desde os 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Marcos 12:31 e Mateus 22:37-40. Devemos, pois, aprender a compreender e aplicar os mandamentos de Deus à luz das exigências do amor. Note-se em particular que o princípio do amor, com seu caráter único, positivo e envolvente, abrange e até transcende os muitos preceitos negativos e específicos da lei. Além disso, o amor que Jesus tinha em mente não era nem egoísta, nem sentimental, mas forte e sacrificial. O que chamamos de amor geralmente é eros, o desejo de obter e possuir, enquanto o amor de Deus é ágape, o desejo de enriquecer, amar e sacrificar a si mesmo para servir aos outros. E onde não existe nem sacrifício nem serviço, não existe amor. Amar a Deus é deixar-se absorver totalmente, por sua vontade e por sua glória. Amar aos outros é dedicar-se ao seu bem-estar. Amor a Deus. Os primeiros 5 mandamentos estabelecem quais são os nossos deveres para com Deus. Vê Êxodo 20, do 1 ao 12, e Deuteronômio 5, do 1 ao 16. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Os 10 mandamentos trazem como introdução esta afirmação de Deus: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Está lá em Êxodo 22. Depois vem naturalmente o primeiro mandamento. Deus redimiu os filhos de Israel, resgatando-os da escravidão e chamando-os para serem seus por meio da aliança que fez com eles no Monte Sinai. Lá em Êxodo 19:3-6. É por isso que eles são proibidos de adorar outros deuses e devem adorar somente a Ele. Deus exige nosso louvor exclusivo, não só pelo fato de ser Ele o nosso Deus, pela redenção e pela aliança, mas também porque Ele é o único Deus. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Ele continuaria a repetir posteriormente por meio de Isaías 45, 6, 18 e 22. E não darei a outro a minha glória, lá em Isaías 42, 8. Alguns dizem que Israel só assumiu uma fé monoteísta depois que Isaías a ensinou, no 8º século a.C. Mas não há dúvidas de que ela já estava implícita no primeiro mandamento. Proibir Israel de ter outros deuses diante ou além de Yahvé, como geralmente se escreve hoje em dia a palavra hebraica Jeová, equivale a dizer que não existem outros deuses, pois se houvessem, eles deveriam ser adorados. A base para adorarmos exclusivamente a Yahvé é que somente Ele é Deus. E o culto que Ele exige de nós não é só uma questão de fazer orações e cantar hinos na igreja.
essas coisas não são agradáveis a Deus em si e por si mesmas, mas somente se o que expressarmos em palavras por hora na igreja for uma destilação da homenagem contínua e total de nossos corações. Somos chamados a colocar Deus em primeiro lugar, sempre em tudo. O livro do Apocalipse nos permite dar uma espiada no céu. O centro da visão é o trono de Deus, o símbolo de seu reinado soberano, e todo o resto está relacionado com ele, lá em Apocalipse 4, 7. Somos chamados a antecipar aqui na terra a vida que haverá no céu, cujo centro é o Deus, e isso significa santidade. E Ricardo falará para vocês sobre o segundo mandamento, que diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E então, se o primeiro mandamento exige que prestemos a Deus adoração exclusiva, o segundo requer essa adoração seja verdadeira e espiritual, o que a idolatria nunca é. É muito provável que Jesus estivesse se referindo a isso quando disse que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está lá em João 4:23. Primeiro, em vez de adorar a Deus em verdade, louvando por quem ele se revelou ser, os idólatras têm uma falsa ideia dele, pois cometem a tolice de tentar representar o Criador na forma de uma de suas próprias criaturas. Está lá em Atos 17, 24, 31 e Romanos 1, 25, 26, ou 21, 25. As imagens de idolatria, antes de serem representadas em metal, são metais. E todo conceito falso e indigno de Deus é um ídolo. Segundo, em vez de adorar a Deus em espírito, reconhecendo que Ele mesmo é espírito e pede adoração espiritual, os idólatras ficam preocupados com objetos externos, visíveis e tangíveis. Até mesmo o culto do povo de Israel tinha uma tendência constante a se degenerar, transformando-se em formalismos e pura hipocrisia. Os profetas do 7º e 8º séculos eram rigorosos nas suas denúncias quanto à religião vazia de Israel. E Jesus aplicou as críticas deles aos fariseus de seus dias. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías 29:13. E lá em Marcos 7:6. Pois, sejam quais forem as formas externas que possamos utilizar no culto cristão, como liturgias, procissões, dramas, rituais, ajoelhar-se ou erguer as mãos, devemos nos certificar de que elas não façam jus à acusação de idolatria e passem pelo teste duplo de feitas em espírito e em verdade. No segundo mandamento, Deus vai mais além e se como Deus é zeloso, há uma curiosidade que nos ajudará a entender melhor este autorretrato de Deus. Em português, as palavras zelo e ciúme têm a mesma origem, vindo diretamente do latim zelos, pelo grego zelos, e ambas têm embutida, no seu sentido original, a ideia de competição e cuidado ardoroso por alguém ou alguma coisa. Ou seja, Deus se apresenta como um Deus zeloso e ciumento. Essa ideia, porém, não deveria nos perturbar. Ciúme é um ressentimento de rivalidade. E se isso é um bom ou ruim, depende de se o rival tem ou não o direito de estar ali. Uma vez que Deus é único e não existe nenhum outro, ele tem o direito de exigir que só adoremos a ele. Outro comentário que se faz necessário é quanto à descrição de Deus como alguém que castiga os filhos pelos pecados dos pais. Por muitas gerações, mais adiante na Bíblia, se diz claramente que Deus considera cada um como responsável pelos seus próprios pecados. Lá em Ezequiel 18, 1, 4. Mesmo assim, há uma verdade solene e permanente no que diz o mandamento. Em virtude da natureza social do mal, o juízo de Deus não pode ficar confinado apenas àqueles que o cometeram, os filhos
muitas vezes sofrem as consequências dos pecados dos seus pais. Eles podem ser transmitidos fisicamente por doenças hereditárias, socialmente, na pobreza causada por bebedeiras ou jogatina, psicologicamente, pelas tensões e conflitos de um lar infeliz, e moralmente, nos hábitos aprendidos como consequência do mau exemplo. Dando continuidade, Ricardo falará para vocês sobre o terceiro mandamento, que é: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune tomar o seu nome em vão. Existem muitas maneiras de se quebrar este mandamento, tomando o nome de Deus em vão. A primeira delas é óbvia e tem a ver com o uso de linguajar impróprio. O nome de Deus pode se referir às palavras pelas quais ele se fez conhecido: Senhor, Deus, Todo-Poderoso, Cristo, Jesus e etc. E tomar o seu nome em vão inclui usar qualquer um deles como uma simples expressão momentânea. Fazer isso pode até não ser blasfêmia no sentido de desdenhar deliberadamente de Deus, mas só uma exclamação impensada. Mesmo assim, usar o nome de Deus para xingar ou jurar é um sintoma evidente de desrespeito a Ele, e é incompatível com o desejo de louvá-lo. Seria muito sábio de nossa parte se de vez em quando examinássemos e, se necessário, corrigíssemos o nosso vocabulário. Segundo, podemos usar o nome de Deus em vão quando fazemos promessas ou juramentos. Afirmar uma coisa enfatizando-a com o juro por Deus e depois quebrar a promessa é jurar em vão. Isso revela uma profunda falta de consideração pelo nome de Deus. Por causa disso, alguns dos contemporâneos de Jesus se preocupavam com as fórmulas que se desviam usar para fazer juramentos. Ao que parece, o argumento deles era que os juramentos feitos em nome de Deus tinham de ser cumpridos, mas não importava se eles jurassem pelo céu ou pela terra, ou por alguma outra coisa. Jesus rechaçou essas distinções, alegando que o céu é o trono de Deus e a terra no estrado dos seus pés, de modo que mesmo essas expressões contêm uma referência implícita a Deus. E ainda foi mais adiante, exortando seus seguidores a que não jurassem por nada. Quem é honesto e é conhecido por cumprir suas promessas, não tem necessidade de apelar para juramentos. Um simples sim ou um não já é o suficiente. Mateus 5, 33, 37. Terceiro, o nome de Deus é mais do que uma palavra. É Ele próprio, tal como foi revelado. Nós usamos seu nome em vão, portanto, quando o nosso comportamento é incompatível com quem Ele é. Se amarmos a Deus, vamos querer honrar o seu nome vivendo de uma maneira coerente com Ele. Mas quando os nossos atos contradizem a natureza de Deus, estamos tomando o seu nome em vão. Bem, estudamos apenas os 3 mandamentos. Nos próximos estudos, veremos os demais. E nós desejamos a vocês que nosso Pai possa fazer com que vocês apliquem essas palavras na sua vida, na sua rotina, que nós possamos crescer com esses estudos juntos. É o nosso desejo. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.